Olá, crianças, turminha, tudo bem? Já é outro dia, hein? Olha como o tempo passa rápido. Hoje é dia 23 e hoje nós vamos para a nossa outra aula, aula do dia 23. Fizeram lá a aula de ontem? Aprenderam lá? Mais uma classe, né? A classe dos milhões. Olha, não é tão difícil, né? Basta perceber qual é a ordem e o lugar do número certinho, tá bom? Então, ó, hoje, lembrando, hoje às 14 horas nós temos um encontro no Zoom para a gente conversar, ver se alguém ficou com alguma dúvida. Ontem quase ninguém me chamou lá no WhatsApp falando que estava com dúvida, então eu acho que vocês estão conseguindo, né, fazer as coisas. Eu falo para vocês o seguinte: vejam os vídeos, que nesse vídeo que a Pro tá gravando, é explicando, é a aula com a explicação, tá? Porque eu tô percebendo que tem criança que pega só lá o arquivo do PDF e já vai fazendo as lições, tem que assistir o vídeo também, tá bom? Que no vídeo a Pro tá explicando certinho. Vamos lá para nossa aula de hoje? Vou mostrar aqui para vocês. Tá friozinho hoje um pouquinho, não tá? Eu tô sentindo um pouquinho de frio. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Hoje é dia 23 de abril. Então, olha lá, a rotina hoje vai ser primeiro no caderno de História e Geografia. Nós vamos estar vendo mais um pouco de Geografia, tá? A matéria é junto, porque é uma coisa ligada com a outra. Ciências também está muito ligada à História e Geografia, mas nós fazemos em cadernos diferentes. Hoje nós vamos abordar um pouco mais de Geografia, tá? Então, olha, coloca lá no seu caderninho, 23 de abril de 2020, hoje já é quinta-feira. Vamos ter História e Geografia, um pouquinho de matemática para treinar um pouquinho de conta e língua portuguesa, tá? Interpretação de texto e leitura, que é o foco da língua portuguesa, porque eu aprendo a escrever lendo e interpretando e praticando, ok? Olha lá, vocês têm aí esse textinho. Parece língua portuguesa, né? Mas não é. É um textinho, é uma música, tá? É uma música e fala sobre o nosso Brasil, fala sobre o nosso mundo, o nosso planeta Terra. Então, olha só, tem lá, para ler a música Ora Bolas, o texto da música Ora Bolas, vocês vão ler com atenção, lembrando que eu preciso ler mais que uma vez, tá? Pelo menos 2, 3 vezes. Por quê? Porque na primeira leitura o meu cérebro ele capta, entende? Algumas coisas. Na segunda leitura, meu cérebro ele vai captar outras coisas, eu vou prestar atenção em outras coisas que na primeira leitura eu não consegui. E na terceira leitura, eu vou interpretar o texto como um todo, tá? Então, eu preciso fazer mais que uma leitura, tá bom? E ó, show preguiça, hein? Aí, vocês vão fazer o seguinte, para treinar a escrita. Vocês vão, depois que leram o texto, vão colar o texto no caderno, a Pro já coloca o texto lá, que é para vocês verem que é para colar, tá? Cola o texto no caderno e aí vocês vão escrever aqui no caderno, ó, setinha. Agora copia e responda as perguntas de acordo com o texto. Então, vai colocar número 1, quem é esse menino? Vai responder. Número 2, copia a pergunta e responde. Número 3, copia a pergunta e responde. Número 4, copia a pergunta e responde. Mesma coisa, número 5, copia e responde, copia e responde. A 7, copia e responde. Então, como nós fazemos sempre lá na sala de aula.
tá? Aqui, ó, a Pro já colocou o desenho de uma lousa, que é como se fosse lá na sala de aula, tá? Terminou de copiar e responder essas perguntas, vocês vão colocar a setinha e vão colocar um registrando aqui para a gente finalizar a explicação da música. Então, depois que você leu, respondeu as perguntinhas, você vai registrar lá, ó. Você percebeu que tudo isso faz parte do mundo? Então, tudo que está lá no texto, horas, bolas, faz parte do mundo. E o mundo, né, que ele é tão redondo quanto a bola que está nos pés do menino? A geografia é a área do saber que estuda essas e muitas outras questões, tanto as localizações e distribuições dos fenômenos da natureza, quanto as transformações e interações que o ser humano realiza com o espaço em que vive, seja o local, seja aí onde você está, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, ou em dimensões mundiais, ou em outros lugares do planeta Terra, ok? Então, essa parte é a parte da história e geografia, focando mais na geografia. Terminou de fazer o caderninho de geografia, vocês vão para o caderno de matemática. Aí vão copiar a rotina no caderninho de matemática, a mesma rotina. E aí vocês vão pegar esta atividade aí, ó. Essa atividade eu acho que não estava nesta última leva, né? Essa atividade já tinha mandado antes. Lembra que a Pro falou que tinha algumas atividades que iam estar sobrando e que eu ia estar encaixando? Esta é uma delas, tá? Aí vai ter criança que vai falar, ai, eu não peguei, ai, não peguei. Procura aí, procura porque você acaba guardando em algum lugar que você depois não acha, tá? Procura que está aí. A Pro mandou lá na primeira leva esta atividade, eu guardei um pouquinho para a gente estar fazendo no decorrer dos dias que a gente ainda está em casa. Vai colocar a flechinha lá no caderno de matemática. O que você vai fazer? Você vai primeiramente escrever arme, né, monte, e resolva as contas no seu caderno. Depois coloque o resultado embaixo de cada uma, o resultado aqui, ó, na folha. E depois que você colocar o resultado na folha, você vai colar essa folha no caderno, tá? Então, o que é para vocês fazerem? A primeira continha é essa aqui, ó, 29 vezes 7. Então, você vai montar lá no seu caderno 29 vezes 7. Resolveu a continha? Vai colocar aqui neste quadradinho que está em branco o resultado. O resultado desta conta 29 vezes 7, você vai pegar o resultado e fazer outra conta, o resultado mais 8. Então, aí você vai lá no seu caderno, o resultado da primeira conta mais 8. Resolveu? O resultado vai vir embaixo do 8 aqui, ó. Pegou esse resultado embaixo do 8, vai fazer outra continha, o resultado daqui menos 67. Então, vou armar lá no meu caderno. O resultado da segunda conta menos 67. Vou pegar o resultado e vou colocar embaixo do 67. E assim por diante, é o resultado e a continha, o resultado e a continha, até chegar aqui, ó, no fim. E aí você chegou, você conseguiu ajudar o menino a chegar, a terminar a sua corrida. Terminou tudo? Vai colar esta folha no seu caderno, tá? Matemática é só essa folhinha hoje, para treinar as técnicas operatórias, ok? Terminou matemática, guarda o seu caderno de matemática e pega o caderninho de língua portuguesa. Coloca lá a rotina, a mesma rotina, no caderno de língua portuguesa. E aí você vai pegar esta folha, que foi nessa última vez. É um texto, tá? Uma fábula do Esopo. Leia o texto com atenção. Então, uma fábula, toda fábula, o gênero fábula, né, que é o tipo de texto fábula, toda fábula, ele tem animais, né, animais como personagens. Então, os animais nas fábulas, eles têm comportamentos humanos, eles falam,
eles têm casa, eles têm família, eles vivem igual um ser humano, tá? Então aqui é a história do rato do mato e o rato da cidade. Aí vocês vão ler, lembrando que toda fábula tem uma moral, tá? Então aqui pode não estar a moral da história é tal, mas tem um ensinamento, tá? Toda fábula traz um ensinamento para nós. Então você vai ler, lembrando, leia mais que uma vez, tá? Uma, duas e até 3 vezes para você entender. Ah, mas o texto é tão pequenininho, mesmo assim, leia mais que uma vez, ok? Terminou de ler, você vai colar esta folha como está aqui. Terminou de colar, você vai pegar as perguntinhas. Coloque a setinha no seu caderno e escreva lá. Agora recorte, cole e responda as perguntas em seu caderno, uma por uma. Então, vai recortar esse retângulo aqui, ó, tá? Porque estudando o texto, de acordo com o texto, responda, tá? Então, você vai recortar esse primeiro retângulo, vai colar no seu caderno e vai responder a letra A. Respondeu a letra A, recorte a letra B, cole e responda. Recorte a letra C, cole e responda. Terminou lá? A número 2 é para fazer na folha. Então, o que é para fazer? De acordo com o texto, desenhe qual era o tipo de comida que o rato do campo e da cidade. Então, aqui nesse primeiro, aqui você vai desenhar. Aí embaixo você vai colocar aqui, ó, rato do campo. Aí você vai desenhar o que ele comia. E aí você vai escrever aqui, ó, ele comia tal, tal, tal. Pra gente saber o que é que ele comia. O rato da cidade, escreva aqui embaixo. Vai desenhar o que ele comia e escreva o que ele comia. Terminou de fazer na folha, recorte e cole no caderno. Número 3, vai recortar esse retângulo, número 3, colar no seu caderno e responder. A mesma coisa o número 2. Número 2 aqui, ó, recorte e cole no seu caderno. A número 2 está escrito assim, ó, reescreva a frase abaixo, substituindo a palavra circulada por outra igual. Para isso, consulte o dicionário. Então, você tá lá, ó, os 2 ratos comeram esbaforidos, deixa eu ver se tá certo, espaforidos para se esconder. O que é essa palavra que está circulada? O que é? Você vai procurar no dicionário e vai ver uma outra palavra que tem o mesmo significado. E aí você vai escrever no seu caderno, os 2 ratos comeram, aí vai colocar a palavra que você encontrou no dicionário, para se esconder. Só isso para fazer. Terminou, você vai fazer a número 3. A número 3 você pode fazer aqui na folha. Então, o que é para fazer a número 3? Reescreva o trecho abaixo, em que o narrador conta o que os 2 ratos fizeram ao entrar na despensa da casa, como se fosse apenas um ratinho. Então, aqui na frase, está dizendo que eram mais que um ratinho. Então, eram 2 ratinhos, então mais que um. Foram logo à despensa e estavam muito bem, comendo comidas fartas e gostosas, quando de repente entrou uma pessoa com 2 gatos que pareceram enormes ao ratinho do campo. Então, vocês vão reescrever aqui como se fosse um ratinho. Então, se aqui nessa frase de cima as palavras estão no plural, você vai ter que colocar no singular. Então, aqui, ó, já começamos no singular. Aqui não começou no plural? Foram logo. Aqui a gente já começou no singular. Foi logo. Como se fosse um ratinho, vai reescrever como se fosse um, não 2. Ok? Colocando as palavras no singular. E aí, essa é a nossa aula de hoje. História e Geografia, falando um pouquinho sobre o nosso planeta, sobre o local onde nós moramos. A matemática, treinando as continhas. Língua portuguesa, treinando leitura, interpretação de texto e escrita das palavras. Então, turminha, como sempre a Pro diz, tá?
Não esqueçam de fazer tudo com muita atenção, capricho com a letra e com a colagem, ok? Beijinhos no coração de vocês. Lembrando, hoje a gente vai se ver no Zoom, tá? Vou mandar, tem gente que fica lá com pressa para poder entrar, mas olha, a 1h55 eu vou estar enviando o link, tá bom? E aí a gente conversa um pouquinho, tá? Beijinhos e fiquem com Deus e até mais.